vamos começar com um conteúdo novo e depois parte para a revisão. Nós vimos anteriormente as ligações iônicas, né, na primeira aula sobre esse tema. Na aula passada nós vimos as ligações covalentes e nós vimos que não tem só a covalente simples, mas tem a covalente dativa. E na covalente simples a gente pode ter uma ligação única, que a gente costuma chamar de simples, ligação dupla ou tripla. E a dativa é quando um átomo ele empresta um par de elétrons dele para o outro átomo. Não é um compartilhamento de um elétron de cada átomo. Nós vimos que a principal função das ligações basicamente é estabilizar os elementos, para todos os elementos conseguirem atingir o octeto na sua camada de valência e poderem completar essa camada de valência de forma que eles fiquem bem estáveis, imitando sempre os gases nobres. Então, o hidrogênio imita o gás nobre mais perto dele, que é o hélio. Só 2 elétrons na camada de valência, então seria um adendo da regra do octeto, né? Nesse caso seria só um dueto. Então nós vimos a ligação iônica, que tem a transferência de elétrons do cátion para o ânion, ou seja, a transferência de elétrons do metal, que sempre faz o papel de cátion, porque os metais têm a tendência de perder elétrons para se estabilizarem, e um ametal fazendo o papel de ânion, porque eles conseguem receber elétrons, eles precisam receber esses elétrons para completar a camada de valência deles. Na aula passada, nós vimos a ligação covalente, que é quando os átomos não são doados, mas eles são compartilhados. Então seria basicamente o modelo aqui capitalista e aqui um pouco mais da ideia teórica do socialismo, do compartilhamento, todo mundo igual, teoricamente. E hoje nós veremos a última forma de interação para formar moléculas de uma forma mais simples, que seria a ligação metálica. Como o próprio nome diz, a ligação metálica acontece sempre nos metais. Então, os ametais e semimetais não vão fazer esse tipo de ligação metálica. Apesar de todos os metais tenderem a perder elétrons, eles conseguem sim fazer ligações entre si. Então, apesar deles sempre ficarem positivos, sempre na forma de cátion, eles fazem ligações entre si. Ah, mas como que é essa ligação? A ligação metálica é um pouco diferente da usual. Quando que a gente vê a aplicação dessa ligação metálica? Aonde a gente vê? Em barra de ferro. Então, toda barra de ferro, todo brinco, todo colar, pulseira, todo pedaço de metal é composto por ligações metálicas. É claro, se esse metal for puro. Então, uma barra de ferro, todo o ferro lá está interagindo entre si por ligação metálica. Se eles não tivessem essa capacidade de fazer ligação metálica, o que aconteceria? Esses átomos ficariam soltos, eles não conseguiriam se ligar e a gente não conseguiria formar barras, a gente não conseguiria formar anéis, nada. Os átomos ficariam soltos, eles ficariam livres por aí, como se fossem os gases nobres, certo? E como que acontece essa ligação? Bom, aqui no desenho ao lado, vocês estão conseguindo ver? Se não estiver conseguindo ver, eu acho que está compartilhando, acho que está tudo certo. Aqui, nessa cor mais rosada, a gente tem o núcleo, agora ele está aqui de vermelhinho no centro, o núcleo com todas as camadas de elétrons. Ele destaca sempre a camada de valência. E o que acontece com a camada de valência? Os elétrons, eles ficam rodando nessa camada de valência. Aqui tem um elétron rodando só, porque é do potássio. O que acontece com esses elétrons para formar essa ligação? Eles formam algo chamado mar de elétrons. Então, os elétrons da camada de valência dos metais, quando eles interagem entre si,
deixam de ser de um metal só e ele vai passar a ser de todos. Então, esse elétron ele não vai ficar fixo na órbita desse átomo, ele vai ficar passeando por aí. E com esses vários e vários elétrons da camada de valência passeando sem parar, o que acontece? É formado esse mar que age como uma cola. Então, ele basicamente cola um átomo no outro. Como assim cola? É a forma dele se ligar. Então, é como se fosse o compartilhamento. Dá pra gente ter a teoria do compartilhamento como uma ligação covalente, só que não é uma ligação covalente com um átomo só. Seria com, basicamente, todos os átomos de metal. Não quer dizer que esse átomo vai ter todos os elétrons nele, depois vai passar todos para esse. Não, eles ficam passeando por aí, distribuídos basicamente de uma forma igual. Como carga negativa se repele, a hora que chega um elétron em uma camada de valência, esse elétron vai pular para a camada de valência do outro, esse elétron vai pular para a camada de valência desse, e eles ficam passeando por aí. Então, é basicamente isso. É bem simples a ligação metálica. Os metais precisam dessa interação em forma de compartilhamento pelo mar de elétrons. E quanto mais forte é a cola, ou seja, quanto mais forte é a relação entre esses elétrons e os núcleos, maior é o ponto de fusão do elemento. Vocês já devem ter visto, o ponto de fusão é aquele que determina quando que o metal vai passar do estado sólido para o líquido. Não só metal, qualquer elemento, mas no caso a gente está vendo os metais. Então, quanto mais forte a atração entre os núcleos e esses elétrons que estão por aqui passeando, mais forte vai ser a ligação e mais difícil vai ser para quebrar essa ligação. Então, para a gente conseguir quebrar a ligação, a gente vai precisar fornecer mais energia. Essa energia a gente fornece na forma de calor. Então, a gente vai precisar de mais calor. Tanto é que alguns metais, como o tungstênio, precisam de, sei lá, acho que mais de 1500 graus Celsius para eles fundirem. Então, por isso que eles servem para lâmpada. Eles servem para aquele filamento, né? Filamento em espiral que fica nas lâmpadas, porque ele consegue conduzir muito bem o calor sem derreter. E que mais que essa nuvem eletrônica garante? Então, primeiro, a gente já viu que o compartilhamento desse mar de elétrons funciona como uma cola. Segundo, por essa cola geralmente ser forte, apesar de variar algumas colas serem mais fortes que outras, todas costumam ser fortes. Então é muito difícil você conseguir derreter um metal em casa. A grande maioria dos metais você não vai conseguir derreter em casa só com um fogão, por exemplo. Você nunca vai atingir a temperatura, como nas panelas. Então a cola é tão forte que a gente consegue ter panela de alumínio no fogo e a panela não derrete. Então garante a ligação, o aumento no ponto de fusão e condução de calor. Também serve para quê? Para condução de eletricidade. Então esses elétrons estão livres. E isso é a base da condução da eletricidade, os elétrons conseguirem passar de um lugar para o outro. Se você ordena esses elétrons, eles vão formar a corrente elétrica e vão migrar do ponto A para o ponto B, como numa tomada. Então, quando a gente liga o interruptor, a gente faz uma conexão nos fios de cobre, que são metal. E o que acontece com esses fios de cobre? Eles vão permitir a condução desses elétrons e vai ordenar esses elétrons. Então, os elétrons vão conseguir sair da usina de energia e vão chegar na nossa lâmpada e acender, porque eles estão sempre ordenados e livres aqui. Então, eles ficam livres nesse mar de elétron. Além disso, essa nuvem garante a maleabilidade dos metais e a ductibilidade, na verdade, a ductilidade e o brilho metálico.
Por que que todos os metais têm o brilho metálico? Porque esses elétrons aqui são fáceis de serem passados para outro nível. Como eles estão muito externos, eles estão livres, é mais fácil de você causar excitação, e quando o elétron volta para o nível inferior, ele libera energia, igual nós vimos na aula do átomo de Bohr. Essa energia é liberada na forma de luz, principalmente, e é a luz metálica que a gente vê. Esse vídeo aqui, esse GIF, eu tinha mostrado para vocês numa das primeiras aulas, e no que ele consiste. Isso daqui é uma malha de nanotubos de carbono. Então se organiza o carbono em nanotubos, dá para ver que são como uns tubinhos, e aqui são átomos de rênio. O que acontece com esses átomos de rênio? A gente vê que eles vão passeando por esses tubinhos e eles formam ligações, e essas ligações podem se desfazer, porque são só 2 átomos desse metal. Quando a gente tem milhões de átomos desse metal, ao se fazerem e desfazerem essas ligações, a gente praticamente não percebe essa diferença, por isso que os metais se mantêm na forma original. Aqui embaixo a gente vê um experimento que mostra essa capacidade da condução de eletricidade. Então, quando você conecta o polo negativo e o polo positivo de uma fonte, de um gerador, em todos esses metais são conduzidos. Então aqui a gente tem o ferro, alumínio, cobre, na verdade esse daqui, o steel, seria o aço, né, que é uma liga do ferro com estanho. Então a gente vê que todos os metais têm essa capacidade de conduzir eletricidade. Como a gente sabe que está conduzindo? Porque quando liga o polo negativo e o polo positivo, acende a lâmpada. Estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida por enquanto? Tá tudo certo? Oi? Tá, eu acho que no próximo slide eu coloquei um exemplo melhor, na forma de vídeo, aqui. Agora eu acho que vai. São características dos metais e basicamente são propriedades físicas desses metais. E o que acontece? O vídeo aqui... Eu acho que vocês... Fica saindo áudio para vocês também. Deixa eu tirar o áudio aqui para não interromper. Aqui ele explica a diferença de maleabilidade e ductibilidade. O que seria basicamente? Essas são propriedades da gente converter os materiais em outros formatos. Então aqui, ó, tá falando que se o material é maleável, ou seja, se ele tem uma maleabilidade que é comum aos metais, ele pode ser achatado em folhas finas ou martelado. Essas folhas finas elas podem ser formadas por martelamento ou quando você vai passando por um rolo compressor. No Instagram tem muito vídeo daqueles compressores hidráulicos batendo em coisas, esmagando coisas. E os metais não escapam disso. Tem alguns vídeos que vocês podem ver de metal. Então eles pegam, sei lá, uma latinha de Coca-Cola e vão batendo nessa latinha. O que essa latinha é feita? De alumínio. Então vai batendo nessa latinha de alumínio e o que acontece com ela? Ela vai achatando. Aí você pensa, mas isso acontece com todo o material? Não. O vidro é formado por silício ou oxigênio, basicamente. Então, eles são ametais e são ligações covalentes. Se são ligações covalentes, eles não vão ter essa maleabilidade. Então, se você bate no vidro, ele quebra em vez de amassar. O vidro ele só é maleável, ele só é moldável quando ele está líquido. A partir do momento que ele está sólido, se você bate nele, ele quebra. Assim como a porcelana, como a madeira, como o plástico. Então, nem sempre o plástico você vai conseguir amassar ele. Às vezes você vai batendo no plástico
e ele vai quebrando nas extremidades, ele vai se desformando. É diferente dos metais. Se você for batendo num metal, ele não vai rachando, mas ele vai achatando e formando bolinhas. Aqui a gente vê o manejamento do metal. Então, olha como que ele é maleável. O cara tá dando marteladas nele, em vez dele quebrar, ele tá ficando mais fino e comprido também. Aqui eles estão usando o calor para facilitar, mas não precisa necessariamente do calor. E aqui é o porquinho, que seria um metal não, seria um material não maleável. E essa maleabilidade, acabou de aparecer a imagem dos anéis, essa maleabilidade permite que a gente transforme os metais em outras formas físicas. Então a gente pode moldar os metais no formato de um martelo, no formato da bigorna, como ele mostrou, com aquele suporte para você marretar. Você pode transformar o metal em janelas, em diversas coisas. E o principal, depois que o metal está no formato de martelo, ele é maleável porque você pode derreter esse metal da cabeça do martelo de novo e transformar ele numa janela, certo? Ao contrário do porquinho de porcelana. A partir do momento que a porcelana endureceu, você não consegue derreter a porcelana e fazer um porquinho maior, um porquinho mais gordinho, certo? Porque ela não é maleável. A ductilidade é a outra propriedade que a gente vai ver. É a habilidade de ser esticado em fios sem necessariamente quebrar. Então seria basicamente você conseguir martelar ou mesmo esticar o material quando ele está quente e ele formar fios. A gente não consegue fazer isso com qualquer material. Nem todo material tem essa propriedade de ductilidade. Alguns materiais de ligação covalente também podem formar fios, coisas do tipo, como plástico, mas não quer dizer que todos os materiais de ligação covalente consigam, diferentemente dos metais. Então, toda ligação metálica eles conseguem ser maleáveis e dúcteis. Embora, se vocês pensarem bem, a gente tem o mercúrio, que é um metal líquido. Mas, se você for para baixíssimas temperaturas, sei lá, 100 graus negativos, eu não sei se esse é o ponto de fusão dele, ele pode ficar sólido. E a partir do momento ele poderia ser martelado também, você poderia fazer um anel dele, você poderia fazer fios dele. Então ele também tem essa propriedade, a gente não vê com frequência porque ele é líquido. Então parece uma coisa besta, mas a propriedade da gente transformar os metais em fios é muito útil, porque eles podem ser esses cabos de segurança que a gente usa muito e principalmente o que a gente faz com os fios de cobre para conduzir a nossa eletricidade. Então vocês viram agora, o cara conseguiu girar esses fios, eles giraram e eles não quebraram. Você pode pegar um fio de cobre e você pode dobrar ele, você pode entortar ele, que ele não vai quebrar. Por quê? Porque eles têm essa boa maleabilidade. Agora, também se você ficar importando toda hora para o mesmo lado, ele vai quebrar, igual você faz com um clipe de papel. Mas, isso daí seria uma coisa extrema. Uma vez você consegue, dependendo do metal, um pouco mais. Certo? Ficou claro toda essa ligação metálica, o conceito da condutividade térmica, elétrica, maleabilidade, ductilidade, mar de elétrons, certo? Creio que sim. Então vamos associar o conteúdo com o que a gente viu nas aulas 4A e 4B. Essa é a 4C. Na aula 4A a gente viu a ligação iônica acontecendo, que era quando um metal doa o elétron para um ametal. Então um doa, e quando ele doa ele fica positivo, e o outro recebe, e quando ele recebe ele fica negativo. Cargas opostas se atraem. Então eles conseguem se conectar e interagir entre si formando cristais. Eles podem formar ligações ordenadas. Qual que é a diferença do cristal para uma ligação comum?
Eu acho que vocês devem ter visto isso com o Bruno, né? Porque ele estava falando coisa de alótropos do tipo, mas uma ligação comum você não tá tão ordenado. O cristal, ele é exatamente ordenado. Então, o sódio, uma hora tá para a esquerda e na outra tá para a direita. Só que o próximo átomo de sódio vai estar para a esquerda na ligação e o outro para a direita, sempre com as cargas opostas se estabilizando. Certo? Então aqui, o verde é o cloro, uma hora ele está para a esquerda, no seguinte ele está para a direita, depois esquerda, direita, certo? Como que acontece a ligação iônica, lembrando, sempre com um metal mais um ametal. Como eu sei quando é metal, ele tem até 3 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. E o metal, ele é sempre o receptor de elétrons e ele tem de 4 a 7 elétrons na camada de valência. A ligação iônica acontece entre metal e ametal, mas também pode acontecer entre metal e hidrogênio. Se vocês lembram da nossa aula de tabela periódica, o hidrogênio é o único elemento sem família. Então nós temos os metais, ametais, semimetais, a gente pode dividir também em metais de transição, gases nobres e o hidrogênio. Ele não tem família. Quando acontece essa transferência de elétrons, não é uma coisa muito simples. Aqui tem o vídeo formando o brometo de rubídio. Então, o rubídio é o metal. Aqui primeiro ele acrescenta o bromo líquido, né, que seria um ametal, e ele joga uma pedrinha de rubídio. Quando ele joga, a transferência de elétrons estabiliza os átomos e esses átomos estabilizados liberam energia. Quando eles liberam energia, tem essa explosão. Então não pensem que na hora de formar uma ligação química é uma coisa sutil. Geralmente a formação de ligações químicas, principalmente as iônicas, é algo bem reativo. Tanto que se você jogar o sódio puro, você pegar uma pedra do metal sódio puro e jogar na água, vai explodir do mesmo jeito. Então, alguns metais chegam a ser perigosos, os que são altamente reativos. Depois tem a ligação covalente. Deixa eu ver, tudo certo. A próxima que a gente viu foi a ligação covalente. Quando ela acontecia, ametal mais ametal, quando era hidrogênio mais ametal, ou quando era hidrogênio e hidrogênio. E ela se baseia no compartilhamento de elétrons. Vocês vão entender melhor porque igual ou desigual. Mas aqui, basicamente, os átomos estão livres e são ametais. Os elétrons da camada de valência se combinam e são compartilhados, e aí formam a ligação. Tá vendo que quando forma a ligação ele mostra como se estivesse liberando energia, que é o que geralmente acontece. Aqui no GIF, a gente vê o compartilhamento igual quando a gente tem 2 flúor. Então, são 2 elementos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade, que foi algo que o Maicon já abordou e a gente viu de novo na aula de tabela periódica. Então lembrem-se do nível de eletronegatividade, que era Fom, cloro, bromo, pH. A eletronegatividade cresce de lá para cá. Então flúor é o mais eletronegativo. Se você tem 2 flúors, os dois lados vão puxar os elétrons de forma igual, que era isso a eletronegatividade, se vocês lembram. Era a habilidade de puxar os elétrons. Então, se você tem 2 flúor, eles são exatamente iguais. Um puxa os elétrons para o lado, o outro puxa para o outro, fica exatamente igual a distribuição. Então, seria uma ligação covalente não polar. Não tem um polo com mais cargas. Eles estão com a carga dividida igualmente. E aqui é onde os elétrons ficam mais tempo. O que acontece na ligação covalente quando são átomos diferentes? O hidrogênio ele é pouco eletronegativo, como a gente viu na musiquinha. O flúor é muito.
Então o flúor vai puxar muito mais os elétrons. Quando ele puxa muito mais os elétrons, dá para ver no final do GIF que a nuvem fica distorcida. Então fica um vermelho concentrado aqui, diferente do vermelho concentrado no meio, na região da ligação, certo? Então aqui a gente vai ver mais uma vez, ó, compartilhamento mais eletronegativo, então ele vai puxar mais os elétrons. O que vai acontecer com a nuvem eletrônica? Ela fica distorcida, então os elétrons ficam mais tempo junto do átomo de flúor do que do átomo de hidrogênio. Eles são compartilhados entre os dois, mas não é um compartilhamento exatamente igual, tá? Eles são divididos, mas o flúor precisa mais, então fica mais tempo com ele. Certo? Conseguiram relembrar isso? Tudo certo das ligações? Conseguem diferenciar já ligação metálica, covalente e iônica, tá? Na aula que vem a gente vai ver ligação intermolecular, entre moléculas diferentes. Uma coisa que eu acho legal de vocês repararem nos GIFs é que, ó, os dois átomos se encontram e os elétrons são compartilhados, diferente do GIF da ligação iônica, que o elétron sai do sódio e vai para o flúor. Então não é que os dois elementos vêm, se encontram e compartilham. Esse daqui dá para esse. E aqui eles se juntam e os dois dividem. Tá? Agora vamos rever um pouco da geometria molecular. Por que rever? Bom, estava lá no capítulo como matéria para vocês reverem e eu achei muito interessante vocês verem isso. Porque agora vocês já têm o conteúdo de ligações, vocês já têm um pouco do conteúdo das nuvens eletrônicas, dos orbitais, da distribuição de elétrons, coisa que talvez quando o Maicon explicou para vocês, vocês ainda não compreendessem totalmente. Então vocês entenderam a ideia e agora na revisão eu acho que vocês podem aprofundar um pouco mais. Quando as moléculas se ligam, elas têm diversas formas de ligação. Não só necessariamente a questão de na ligação covalente. Elas podem se ligar covalentemente, mas tem alguns átomos que tinham precisavam receber 3 elétrons para completar a camada de valência. Tinha átomos como o carbono, que precisava receber, compartilhado, 4 elétrons. Então, quando ele compartilha 3 elétrons, é diferente a organização espacial, ou seja, a organização em 3D dessa molécula, de quando ele compartilha 2 elétrons, de quando ele compartilha 1 elétron. Então, a diferença dessa organização espacial determina a geometria molecular. E pela geometria, a gente pode entender muitas propriedades físico-químicas. Como, por exemplo, por que o gelo, a água sólida, é menos densa que a água líquida. Porque quando a água vai formar a estrutura sólida dela, ela se organiza de tal forma que como se as ligações se expandissem. Então cria um espaço maior entre as ligações, então isso diminui o volume das moléculas, na verdade aumenta o volume por uma mesma massa, o volume está crescendo para aquela mesma massa, o volume aumenta, a massa diminui, você diminui a densidade, coisas menos densas flutuam. Então, só de você entender como que a molécula se organiza, dá para você entender se é mais fácil dela sofrer uma reação, de entender e explicar a densidade dela, de explicar as formas de interação com outros materiais. Então, eles sempre se organizam de uma forma geométrica para ficar mais estáveis. E eles se organizam buscando o quê? Sempre a menor energia possível. Lembra que quando os átomos formam as ligações, eles costumam se estabilizar e liberar energia. Por isso que algumas reações são explosivas, outras reações são quentes. Se você pegar soda cáustica em pó e jogar na água, você vai ver que esquenta a água.
Porque na hora que está solubilizando, na hora que a molécula está se dissociando lá no meio, ela vai liberando energia. Por quê? Porque ela está ficando mais estável naquele meio. E toda a geometria molecular pode ser explicada pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que é basicamente aquilo que a gente tinha visto de os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, os elétrons, lembrando que a gente tinha 2 elétrons em cada nuvenzinha, né, que era cada orbital, que a gente tinha visto na aula do átomo de Bohr. Então aqui a gente considera que tem 2 elétrons, certo? No caso, ligados aqui. Então, um é desse e o outro é desse. Eles estão sendo divididos nessa ligação covalente. O que acontece? Quando você tem várias nuvens de elétrons, você tem muita carga negativa. E os iguais se repelem. Então as cargas negativas vão se afastar entre si. Uma vai expulsar a outra de perto. A melhor forma da gente pensar, né, nessas ligações é imaginando que cada nuvem eletrônica seja uma bexiga. Os professores sempre usam isso para explicar a teoria, é o que mais ajuda. Por quê? Porque quando você amarra bexigas ou balões para fazer uma festa de aniversário, elas ficam em ângulos determinados em que uma está o máximo de afastada da outra possível. E é isso que os elétrons buscam. Os elétrons buscam tá com o ângulo entre eles o maior ângulo possível, o maior afastamento possível. O que acontece é, quando você tem duas ligações, ou seja, duas nuvens eletrônicas, qual que é o maior ângulo possível? É 180 graus. Então, um átomo da ligação, ou seja, uma ligação está na direita e a outra ligação está na esquerda. Então, eles estão 180 graus um do outro, que seria a geometria linear, né? Aqui como no hidreto de berílio. O berílio, ele faz essas ligações com o hidrogênio e todos os pares de elétrons estão envolvidos na ligação. Elas ficam 180 graus uma da outra. Agora, e o boro? Se vocês lembram, o boro não segue a regra do octeto. Ele precisa de menos que 8 elétrons para se estabilizar. Ele pode se estabilizar aqui no caso, com 6 elétrons, né? 2, 4, 6 elétrons compartilhados, ele já se estabiliza. Quando ele se estabiliza, ele vai formar então 3 ligações. Essas 3 ligações não tem como ficar uma na direita, uma na esquerda e uma em cima. Por quê? Vai ficar um ângulo muito grande embaixo, né, livre, e os ângulos aqui entre as laterais e o topo seriam menores. O que as nuvens eletrônicas fazem? Elas vão se repelir o máximo possível, o máximo de distanciamento. E qual que é o distanciamento máximo? 120 graus uma da outra. Então forma a ligação trigonal plana ou trigonal planar. Então essas 3 ligações, elas estariam assim, todas no mesmo plano, só que uma apontada para frente, uma para a esquerda um pouco para trás e a outra para a direita um pouco para trás entre si. Nós temos também a ligação piramidal, que funciona quando tem 4 pares de elétrons livres também. Qual que é a diferença da piramidal para a tetraédrica? A tetraédrica, esses 4 nuvens de elétrons estão formando as 4 ligações. Lembrando que uma nuvem de elétrons pode ser uma ligação química ou pode ser um par de elétrons livres. Então é isso que essas bexiguinhas representam. Elas podem ser ou ligação ou par de elétron livre. Aqui no caso, ela é tetraédrica porque ela tem 4 ligações. E na piramidal, ela não tem 4 ligações? Não. Ela tem 3 ligações, mas o nitrogênio sobra um par de elétrons aqui, que não está mostrado.
Então ela tem a mesma organização geométrica da tetraédrica, só que você não vê você não vê um átomo aqui, né? Porque ele está desocupado. Então o que você vai ver? Como se fosse uma pirâmide. Então fica assim, enquanto a tetraédrica fica um para cima e 3 para o lado, um pouco para baixo. Aqui seria basicamente a piramidal seria basicamente um tripé. E, mas se esse é igual a esse, tudo que muda é que esse é a ligação entre átomos e esse daqui é uma nuvem de elétrons livres, se são exatamente iguais, por que que o ângulo das ligações não é o mesmo? Tá vendo? Se vocês olharem, aqui é 109 graus e 28 minutos. E aqui são 107 graus de distância entre as ligações, aproximadamente. Por que que um é 107 e outro é 109? Porque quando você tem um par de elétrons livres, eles têm uma característica especial. O que eles fazem? Eles conseguem expulsar um pouquinho mais as próximas bexigas. Seria como se a bexiga dos elétrons livres fosse um pouco mais cheia do que as demais bexigas. Então ele empurra um pouquinho mais para baixo. Por que isso acontece? Quando está o par de elétrons livres, os elétrons ficam mais espalhados. Fica quase uma coisa mais esférica. Agora, quando eles estão em ligação, eles ficam indo de um átomo para o outro. Entendeu? Fica uma coisa bem mais estreita. Quando ele está mais esférico, está mais livre, ele bate mais nos que estão do lado do que quando ele está indo para cima e para baixo. Então, como ele bate mais no que estão dos lados, ele vai empurrar mais eles para baixo. Por isso que forma a piramidal, com esse ângulo diferente. A angular seria basicamente a mesma coisa que a piramidal, só que em vez de 3 ligantes, tem 2. Então vai ter 2 nuvens de elétrons livres. Como nuvem de elétron livre empurra mais do que a bexiga da ligação, o ângulo fica um pouco menor aqui. Então fica um pouco mais perto o hidrogênio. Essa é a água, tá? A água é angular. Ela é H2O, mas ela não é HOH assim, linear. O oxigênio tem 2 pares de elétrons livres que empurram para baixo. Então fica uma molécula angular. Uma coisa importante para vocês pensarem sempre é que a geometria é feita só dos átomos. Você não vai montar a geometria desenhando os elétrons. Então aqui tem 2 pares de elétrons, seria como se fosse a tetraédrica. Só que você não vê os pares de elétrons, você só vê os átomos. Então você excluiria esse daqui e exclui esse daqui. O que você vê? Só o que sobra. Os elementos estranhos que a gente tinha visto na última aula. O fósforo, que pode se estabilizar com 10 elétrons. Ele não precisa de ter só 8 elétrons na camada de valência, ele pode ficar com 10. Ele pode formar essa bipirâmide trigonal. Por quê? Porque o afastamento máximo dos átomos que vai ter é esses daqui como se fosse trigonal planar, e o de cima e o de baixo como se fosse uma ligação linear. Então, para formar essa interação em que o fósforo se liga em 5 outros átomos, é como se juntasse uma trigonal planar com essa linear. O que acontece se em vez disso o fósforo se ligasse com 4 cloros e aqui fosse um par de elétrons livre? Não teria essa ligação aqui, certo? Vocês veriam só essa parte aqui e aqui, mas não seria tetraédrica ainda, por causa do ângulo diferente. Então seria só uma pirâmide trigonal, não seria uma bipirâmide. E o fósforo pode ter não só 10 elétrons na camada de valência fazendo ligação, mas ele pode juntar 12 elétrons. Então ele pode fazer 6 ligações. Quando ele faz 6 ligações, ele forma essa ligação, essa geometria octaédrica. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligações, formato de um octaedro. Certo? Aquela figura geométrica do octaedro.
essas quatro ligações estão no mesmo plano, certo? Eles estão na mesma linha, e a de cima e a de baixo estão 180 graus entre si, para facilitar novamente um vídeo. Esse vídeo explica a teoria. Então aqui a gente tem o átomo, aqui o núcleo, e aqui estão os elétrons passeando pela eletrosfera. Aqui a gente vê a camada mais externa, que é a camada de valência. Na camada de valência ficam os elétrons de valência, que são os mais externos. Ele mostra as formas de ligação. Ligação iônica. Então vocês viram aqui, ó, os elétrons foram transferidos. Os elétrons foram transferidos e na ligação covalente eles foram compartilhados, certo? Eita, quando eu pauso ele muda de slide. Então, alguns elétrons podem ser transferidos e os outros compartilhados. Então aqui no compartilhamento de elétrons, o que a gente vê? Os elétrons ficam aqui o tempo inteiro, na doação eles vão para o outro. E o que acontece na ligação covalente? Aqui é a água. Os elétrons da camada de valência interagiram, formaram tipo o Mickey. E ele pode ser representado pela estrutura de Lewis. Então é pela estrutura de Lewis, que é aquela que a gente mostra os pontinhos, que vocês já fizeram em exercícios, que a gente vê a geometria que vai ser. Então aqui a água tem duas ligações do oxigênio e hidrogênio, e dois pares de elétrons livres na camada de valência. Por quê? Quando a gente faz a distribuição eletrônica, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, e ele precisa de 8 para completar o octeto. Então ele forma duas ligações e dois pares livres. Aqui são os elétrons livres e aqui são os elétrons da ligação. Vendo que um é vermelho do oxigênio, o outro é branco do hidrogênio. As ligações covalentes representadas aqui e o formato da água. Tá vendo? Ó, o formato angular, porque tem os dois elétrons soltos ainda. Aqui é a forma de visualização. Então aqui seria a linear, aqui seria a bipirâmide trigonal, né, que a gente viu. Aqui seria a tetraédrica, aqui seria a octaédrica e aqui seria do NH3, ó, o NH3 piramidal, certo? E aí o que muda? Mudam os ângulos. E aqui a gente pode ver exemplos de moléculas que se comportam assim. Então o CO2 é linear, enquanto a amônia é piramidal. Tá vendo? Ó, todas as ligações bem separadinhas, como se fossem as bexigas. Lembrando que aqui tem uma bexiga não representada e aqui tem duas não representadas. Por isso que criam esses ângulos um pouquinho diferentes do que a gente esperaria. Por isso que essa daqui, a água, por isso que ela não é linear. Porque tem os pares de elétrons livres aqui empurrando a ligação para baixo. Como que acontece no gás carbônico? Você tem o emparelhamento dos elétrons. Então aqui tem o compartilhamento e formam duas ligações. Tá vendo? Ó? São dois compartilhamentos de elétron aqui formando uma ligação dupla e aqui dois compartilhamentos de elétron, formando outra ligação dupla. Cria duas ligações duplas, 4 elétrons sendo compartilhados para o carbono. E os dois elétrons de cada oxigênio que ficam não pareados, eles vão se deslocar para o cantinho. Para quê? Para causar a maior repulsão possível. Então as bexiguinhas são deslocadas quando essa é acrescentada. E aí fica linear, do mesmo jeito que o berílio que a gente viu. Então, apesar de ter os elétrons livres, o ângulo de ligação também é de 180 graus. E é assim que elas se comportam, tá vendo? A diferença do tamanho dos átomos, mas o comportamento é o mesmo. A amônia
Por que a amônia é piramidal? Lembra do par de elétrons livres sozinho? Aqui é o par de elétrons, só que ele não é representado na geometria. Então ele empurra os elétrons para baixo e a gente não consegue ver ele na hora de organizar a molécula. Então esses dois são a mesma coisa. Aqui é a geometria pelo par de elétrons e aqui é a geometria molecular, como a gente vê ela propriamente. E a gente vê no formato piramidal e não tetraédrico. Agora, o que acontece quando a gente tem as duas nuvens? É o que a gente vê na água. A repulsão do mesmo jeito. A repulsão do mesmo jeito. Eu ainda vou aprender a voltar o vídeo sem ficar mudando de slide. A gente vê a repulsão igual acontece aqui na amônia. Então na amônia, tá vendo, ó? Tem um átomo aqui embaixo, um aqui e um par livre. Na água acontece a mesma coisa, só que são dois pares livres em vez de duas ligações. E aí a água fica torta da forma angular. Por isso que a água é angular e não linear, por causa que ainda existem os pares de elétrons livres. Outra coisa, agora eu cliquei certo, hein? Ele que mudou. Outra coisa é ligações duplas ou triplas também podem se comportar de forma linear. Então aqui, ó, CO2, ligação dupla, comportando de forma linear. HCN, ligação tripla, também se comportando de forma linear. E olhando as possíveis formas geométricas, a gente vê que tem diferentes números de pares ligantes e não ligantes de elétrons. E é isso que muda tudo das propriedades. Por exemplo, quando você tem dois elétrons, dois pares de elétrons livres, como que eles vão se comportar? Para completar o octeto, eles vão assumir essa forma mais linear, certo? Agora, quando você tem 3, eles vão poder ser trigonal planar ou, em algum momento, uma ligação torta, se tiver uma nuvem livre. E essa ligação angular ou torta pode ser formada quando você tem 3 pares de elétrons livres ou 4, como a gente pode ver aqui. Eu vou mandar o material para vocês, depois vocês podem ver o vídeo com mais calma. Mas ele mostra, ó, bonitinho. Então, 5 pares de elétrons. Então aqui seria o fósforo, basicamente, no meio. Quando ele faz 5 ligações, ele forma a bipirâmide trigonal. Quando ele forma 4 ligações, é uma forma chamada gangorra, que quase não se vê na natureza. Quando ele forma 3 ligações, ou seja, deixa 2 pares de elétrons livres, aqui ó, 2 pares de elétrons livres e 3 fazendo ligação, ele forma em formato de T. Isso é meio sugestivo, porque é literalmente um formato de T que fica a ligação. Quando ele tem 2 pares ligantes e 3 não ligantes, ele forma uma ligação linear, o que pode parecer bem estranho. Octaedro, a mesma coisa. Dependendo do número de pares ligantes e os não ligantes, você muda a geometria. Eu preciso decorar isso? Número de par ligante, número de par não ligante, qual que é a geometria? Não, você não precisa decorar. Você pode desenhar os pares de elétrons nas ligações de Lewis e sempre ir avaliando pelas ligações de Lewis nos desenhos. Então, essa é uma forma que você usa que aí evita de decorar. Como fazer a estrutura para saber a geometria? Primeiro você desenha a estrutura de Lewis, aqui como ele está fazendo, né? Determina quais são as ligações e quais são os pares não ligantes. Em seguida, o que você faz? Você tenta desenhar a forma melhor em que todas as bexiguinhas ficam o mais afastadas possíveis entre si. Esse daqui, o que pode acontecer? É mais fácil você colocar todos os elétrons deslocados. Tá vendo? Um elétron para trás, esse está para trás do plano, o outro fica para cima e os 2 hidrogênios, cada um para um lado.
E aí você sabe que o formato da geometria da molécula de água seria o angular, certo? Mostrando aqui no vídeo que esses pares de elétrons livres também distorcem as ligações. Agora acho que dá tempo da gente fazer um exercíciozinho. Esse é da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Ele explica que o ângulo de ligação do metano, ou seja, CH4, é 109,5. O da amônia, 107 graus, NH3. E o da água é 104,5. Todos esses teriam 4 formas de interação, podendo ser pares ligantes ou não ligantes. Então, todos eles poderiam ser tetraédricos. Mas por que dá essa diferença no ângulo? Causado porque esse daqui é tetraédrico, porque esse é piramidal e esse angular. Essa diferença é porque o ângulo de ligação depende da eletronegatividade do átomo central, porque o carbono, oxigênio e nitrogênio apresentam pares de elétrons livres, então os pares de elétrons livres apresentados por eles vão distorcer a ligação. É por causa de hibridação do carbono, oxigênio e nitrogênio. É por causa do tamanho do raio dos átomos centrais? Ou é porque o oxigênio apresenta 2 pares de elétrons livres, o nitrogênio 1 par de elétrons livre e o carbono nenhum? Por quê? Tentem colocar a resposta aqui no chat. Por que aqui? Eu vou conferir a resposta. A, B, C ou D? Ou E? O que explica a diferença dos ângulos de ligação? É por causa da eletronegatividade do átomo central, é porque o carbono, oxigênio e nitrogênio, todos os 3 têm pares de elétrons livres, é por causa da hibridação desses átomos, é por causa do raio deles, ou é por causa que o oxigênio apresenta uma quantidade de pares de elétrons livres, o nitrogênio outra e o carbono nenhuma? A, B, C, D ou E? Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, sem pressão, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. A. A maioria está indo no A, tem gente no B, tem gente no E. Qual é a resposta certa? O ângulo de ligação vai depender da eletronegatividade? Não. A A está errada. Por quê? Ela só desloca a nuvem de elétrons, mas não necessariamente vai mudar o ângulo da ligação. Certo? Que a gente tinha visto na ligação covalente. Tinha o H aqui, o F aqui. Ficava muito mais puxado para o F. Mas a ligação ainda era representada aqui no meio, certinho, bonitinho. A outra alternativa discutida. Carbono, oxigênio e nitrogênio apresentam pares de elétrons livres. Errado também. O carbono não vai ter pares de elétrons livres. É que só tem bonitinho no vídeo. Mas aqui vocês vão poder ver, ó. Qual que é a diferença do CH4, do NH3 e da H2O? O carbono não tem pares de elétrons livres. 0 pares de elétrons livres. Todos os elétrons deles estão envolvidos em ligações. O nitrogênio, por que ele cria essa ligação aqui? Porque ele tem 1 par de elétrons livres. E o oxigênio, por que cria a ligação angular? Porque ele tem 2 pares de elétrons livres. Dessa forma, a correta é a E. Então, cuidado. A eletronegatividade pode distorcer uma ligação, mas ela não necessariamente vai mudar o ângulo da ligação, certo? Se a gente tivesse, sei lá, se fosse possível fazer uma molécula de F2O, pode ser que o ângulo seria exatamente o mesmo, tá? Porque, por causa da repulsão dos elétrons, poderia ser o mesmo ângulo que H2O. E o flúor é muito mais eletronegativo que a água. Então, independente da eletronegatividade,
o ângulo pode variar. Vamos mais essa. Segundo a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a estrutura mais provável da molécula AX4 com 2 pares eletrônicos isolados então, o A é o central, ele consegue se ligar com 4 elétrons, com 4 outros átomos, e ainda sobram 2 pares livres, certo? Então, qual que é o mais provável? Que forme um quadrado no centro e o topo e a parte de baixo fiquem com nada, fiquem vazios, pares eletrônicos isolados. Seria tetraédrica, seria octaédrica, com pares isolados no equador, trigonal plana, com os elétrons acima e abaixo do plano, bipiramidal pentagonal, com pares eletrônicos isolados em posição equatorial. Essa é um pouquinho difícil, vão pensando, mais 10 segundos, eu falo a resposta e a gente encerra a aula. Então vamos lá. Podem chutando no chat a que vocês acham mais plausível para esse AX4 com 4 ligações com o X, mais 2 pares de elétrons livres. Então vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos lá, 1. Aqui tem vários na B. Vamos ver, será que seria tetraédrica? Não. Vamos entender o porquê que não é tetraédrica. Ela não faz só 4 ligações. Lembra? Ela tem 2 pares eletrônicos isolados. Quando eles ficam isolados, eles também contam na geometria. Então, eles entortam os demais átomos para a gente ver a aparência da geometria. Aqui, em amarelo, seriam os X, em vermelho seria o A como átomo central, e em cinza, os pares eletrônicos isolados. Por que eles não ficam aqui no meio? Porque o lugar que criaria menos repulsão para eles seria em cima. É como se os átomos fossem bexiguinhas e os elétrons livres fossem aqueles bexigão de festa, cheio de doce, que todo mundo corre, bate nos primos para roubar os doces. Então, ele é maior, ele empurra mais. Como que fica a geometria? Quadrado planar. Essa era uma questão realmente difícil, é uma questão bem difícil mesmo, mas é para vocês prestarem atenção que não é só porque é AX4 que está ligado com 4 átomos que ela vai ser tetraédrica. Sempre levem em conta os pares eletrônicos isolados, ok?